Boa noite, muito obrigada a todos que estão por aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. Sejam todos muito bem-vindos e assistam também os outros vídeos gravados aqui no canal. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem aqui um bate-papo sempre interessante com pessoas e assuntos ligados ao universo das artes. O objetivo é fazer com que vocês, na hora de adquirir uma obra de arte, o façam com mais consciência e segurança. A conversa de hoje é muito bacana, eu sugiro que vocês assistam até o final e eu peço encarecidamente para que deem um joinha, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa chegar a mais pessoas levando esse conteúdo que com certeza auxilia muito na hora de escolher o que comprar em termos de obra de arte. Então, se você assiste o YouTube pela televisão, vai lá no... Você não consegue, né, fazer a inscrição e nem dar joinha. Então, vai lá no celular, liga lá no YouTube e dá o seu joinha, se inscreve, compartilha e vamos lá, vamos bater um papo. A conversa hoje é muito bacana porque as feiras de arte proporcionam pra gente a oportunidade de fazer grandes amigos, mais do que grandes negócios, grandes amigos. E a gente vai criando vínculos, a gente vai se identificando com os olhares de cada um. E essas amizades que a gente faz lá acabam sendo muito sólidas, porque tem muito a ver com aquilo que a gente tem de mais profundo, que é a nossa sensibilidade, o nosso olhar, o nosso ponto de vista na hora de enxergar uma obra de arte. Então essa identificação é muito grande e é muito gostoso. E essa pessoa com quem eu vou conversar hoje, ela é esposa de um colecionador e para quem é colecionador ou para quem está começando uma coleção, não perca essa conversa, porque você vai se identificar e vai aprender bastante. É bem divertido, é muito bacana, então assistam até o final e não deixem de assistir também os outros vídeos. Se inscrevam, compartilhem, deem o seu joinha e se quiserem ver as obras do nosso acervo e adquirir também, vão lá no site cristinabenac.com.br. Então vamos ao bate-papo de hoje. A Ângela, ela é casada com o Roberto, que adora arte, né? E coleciona há muitos anos de tudo. E é aqueles clientes que com o tempo passam a ser grandes e queridos amigos, né? Ela é a primeira pessoa que está aqui no escritório novo, depois de reformado, e eu vou bater um papo de susto, porque nós saímos para almoçar, para bater papo, e estamos aqui tomando um cafezinho, um licorzinho. Falei, vamos gravar uma história do Roberto aqui, de vocês. Ângela, quando você conheceu o Roberto, vocês eram bem jovens, ele já era colecionador? Sim. O que ele colecionava? Ele já gostava de colecionar. Bom, ele desde a juventude, ele colecionou desde fita cassete, daquelas que a gente colocava no gravadorzinho. Sim. Ele já tinha uma coleção dessas fitas. Revistas, muitas revistas sobre música, sempre gostou bastante de música, de som, dessas coisas. E disco de vinil. Disco de vinil era forte. E tem a coleção que mais tinha volume na época que eu conheci ele, eram os discos de vinil. Esse disco de vinil nos acompanhou por quase 40 anos que nós estamos juntos. Caramba! Quando vocês casaram, só tinha os discos de vinil? De coleção, assim, era disco de vinil, revistas de música e basicamente era isso que ele colecionava, né? Mas ele já tinha bastante coisinha, assim, pecinhas antigas de cerâmica, de coisinhas que já davam um indício de como seria. Do que ia acontecer, né? Do que ia acontecer. E quando você conheceu ele, vocês frequentavam já as feiras de arte? Não, na verdade demorou um pouco. Ele, cada vez que viajava, sempre assim, trazia alguma coisa. Tipo assim, ia pra Bahia, trazia alguma coisa. Ele viajou muito a trabalho, numa época que eu não podia viajar tanto, porque eu também trabalhava. Então eu tinha o compromisso do trabalho, dos filhos pequenos e tudo. E o trabalho dele era sempre viajando. E nessas área dele qual que é? Ele trabalhou na indústria de medicamentos. Então ele trabalhou na indústria de medicamentos, então ia muito para congresso, eventos, tudo, e cada vez ele trazia um tantinho de coisa. E isso foi se tornando um montante, uma quantidade. Tipo assim, ia para lugares fora do Brasil, trazia pecinhas, tudo. Aí eu comecei a acompanhá-lo mais a partir de 2013, mais ou menos,
quando eu parei de trabalhar. Aí a gente começou a viajar mais juntos e também frequentando as feirinhas. Também frequentando as feirinhas, que na verdade eu não gostava muito. Assim, não é que eu não gostava muito, eu gosto até de ir nas feirinhas, tudo. Só que a hora que eu olho alguma coisa na feirinha, eu já penso onde que eu vou guardar, onde que eu vou colocar. Porque eu não tenho assim uma mentalidade de ter coisas para guardar, para acumular, para um dia valorizar. Não, se eu comprar, eu quero colocar no lugar. E curtir, né? Curtir. E tem muita coisa que a gente tem e que nós nem tivemos essa oportunidade de colocar em algum lugar para curtir. Então, porque a coleção agora é de tudo, né? Quadros, sim. Ele comprou, a gente se conheceu nas feiras, né? Que eles vinham passear nas feiras e o Roberto sempre comprava alguma coisa, né? E os melhores quadros que nós já tivemos, que eram da coleção do meu pai, né? Eram o Jesus Fuertes, o Antônio Rocco, aquele Morelê, que é lindo também. Então, são os melhores quadros. Quem comprou foi o Roberto e tá lá em Londrina, né? Sim, tá lá na nossa casa. E aí, fora os quadros, ele gosta de coisas diferentes, né? Peças assim, raras, inusitadas. Sim. Ele compra de tudo, né? Na minha casa tem carranca de barco do Rio São Francisco, tem baú do século XVIII com santos em cima. Ele mistura santo da Igreja Católica com santos de candomblé, nem sei se é santo o nome, mas de candomblé, mas ele mistura as religiões e olha, não é porque é meu marido, mas ele tem muito bom gosto. Fica tudo muito bonito, tem coisa que eu olho, assim, a hora que ele compra, falo, meu Deus! Mas a hora que coloca lá em casa fica bonito. Não, é impressionante. Ele, quando passeava lá pelas feiras, né? Não passeava, ainda passei, mas não com tanta frequência como antes, né? Agora ele está proibido de comprar. Mas quando ele comprava, ele vinha na banca mostrar. Você roda a feira, você não vê o que ele vê. Eu falo, gente, onde que ele achou isso? É impressionante, né? Ele tem um olhar que ele descobre coisas, assim, ele vê potencial nas coisas que a gente muitas vezes não vê. E é engraçado porque quem gosta muito assim de comprar e colecionar e tudo, vai muito atrás da história, né? Então ele pega uma peça e ele vai querer saber o que é, de onde é, o motivo daquele rosto, daquela, não sei, e vem e conta pra gente. Então é o nosso professor, sabe? Sim, ele é bem assim, né? Ele conhece tudo. Quantas vezes ele pegou quadros ali na banca, né? E ele olhava e falava, não, isso é da mitologia, isso é de não sei onde, nossa, é demais, ele viaja, né? Como ele gosta, né? Ele gosta, ele fica, assim, ele viaja até pelo celular, ele fica lá pesquisando, olhando, descobrindo coisas, e não é só arte, assim, de levar para casa que ele gosta de tudo que é interessante. Como eu te falei, no almoço, domingo passado, anteontem, a gente foi num lugar aqui de São Paulo que eu não conhecia, que chama Vila Itororó, que é um lugar histórico, bonito, sim, para quem gosta de arte, porque né? São umas demolições que fizeram, o negócio tá tudo meio caindo, e nós chegamos nesse lugar, ia ter um show de uma artista gaúcha cantando Gonzaguinha. Nossa! Nós ficamos lá sentados, esperando começar esse show. Foi um show muito bom. Apareceu a Claudete Soares lá. Nossa! Com 85 anos para cantar também. Cantou. E aí a moça que estava apresentando o show falou que esse lugar, esse Vila Itororó, é o local onde a Elis Regina, junto com a Dona Irã Barbosa, gravaram aquele Tiro ao Álvaro. Ai, gente! E que então a menção da saudosa Maloca pode ser por causa daquele lugar. Do Palacete Assombradado. Então, um lugar histórico, bonito, pouquíssima gente, sabe? Uma coisa assim. Então, ele olha, ele pesquisa e ele descobre essas coisas. Pra gente ir, que sempre tem assim E assim, as coisas que estão perto da gente, ele valoriza. É muito bacana. Agora, vocês têm 2 filhos, né? Sim, 2 filhos. E todas essas coisas que ele foi comprando, ele tem, ele sabe, ele documenta, ele sabe onde ele comprou, quanto ele pagou, ele tem algum controle desse monte de coisas aí? Ele tem um controle. Inclusive, antes da internet, eu brincava com ele e falava assim, olha,
você tem que ir fazendo uma lista desses discos e colocando preço. Porque se um dia eu tiver que dar fim nessa coleção, eu não tenho a menor ideia do que isso vale, os discos de vinil. E ele já tinha um controle. Só que hoje na internet a gente acha muita coisa, né? Para ver preço. Porque uma das coisas que nós somos procurados muitas vezes, né, por colecionadores, por família de colecionadores, que o que acontece? A pessoa vai comprando, não documenta nada, e quando a pessoa falta, os filhos não têm a menor ideia do que é aquilo, né, de quanto pode valer, aí vão para o mercado para fazer avaliação. E a gente vê acontecer muitas vezes, né, que acabam vendendo por muito menos, né, do que... E às vezes, até coisas muito boas, eles acabam doando porque se cansam, não sabem aonde vender. Por isso que às vezes nos bazares a gente encontra coisas que você fala, caramba, como assim? Porque as pessoas não sabem o que fazer. Então é muito importante, né, isso que ele faz de documentar e tudo, porque amanhã os filhos vão saber, né, o que fazer. Apesar de que agora ele já começou a vender, né, ele já está querendo diminuir um pouco, né? Que na verdade... Porque a quantidade é muita, gente, é muita. Ele falou que tinha um lugar, um galpão, sei lá de quantos metros, né? Cheio, ele guardou, bastante coisa. Mas assim, atualmente a gente já está pensando nessa redução, que vai ser uma redução grande, porque nossos 2 filhos já saíram de casa, a gente ficou sozinho, e a gente pretende sair da casa, ir para um local menor, e nesse local menor, tanto que eu quero fazer assim, e agora ele também já quer. A gente vai mudar para um lugar menor e ver tudo que a gente consegue levar para lá. O que não conseguir levar, se a gente gostar muito, nós ainda vamos guardar em algum lugar para um futuro, que a gente não sabe se futuramente, se a gente vai acostumar bem nesse lugar menor, se vai dar tudo certo, se a gente de repente vai ter 2 lugares menores, em cidades diferentes, aí a gente pode levar o que a gente guardou, alguma coisa assim. O que a gente gostar muito, a gente guarda. E aí o que for assim, que der pra gente ir se desfazendo, a gente vai vendendo, porque também aí nós vamos colocar a casa à venda. E até vender a casa, a gente tem um lugar para deixar tudo lá. Para deixar as coisas, né? Sim. Não, e é engraçado porque a gente pensa, acumulação é coisa de gente velha. Não. Eu conheço um rapaz super jovem, tem 40 e poucos anos, a casa dele é uma barbaridade, você não tem noção. É uma barbaridade, eu nunca vi tanta coisa junta num lugar só. E tudo coisa maravilhosa. De vidros, de porcelanas, de esculturas, de quadros, de gravuras, de tapetes, meu Deus. Então, para quem gosta muito de arte, é importante ter um controle também, né? Porque a acumulação não é bom, né? Não, ele não acumula, eu brinco com ele, eu falo que ele acumula. Mas assim, as coisas têm um lugar, tem um porquê, fica bonito. A nossa casa, assim, pro nosso gosto, ela tá assim, muito bonita, bem assim, serve tudo como decoração. Tem gente que chega e fala assim, nossa, e essa carranca? Que susto! Que mau gosto! Mas quer dizer... Não conhece, né? Não conhece, não sabe o porquê daquilo ali, sabe? Então aí a pessoa, às vezes, até fala assim, nossa, mas que coisa estranha. Nossa, tipo assim, você tem um banco lá, que foi de uma igreja não, que foi assim, uma decoração do século XVIII, numa daquelas casas antigas, que tinha aqueles oratórios. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas um banco desse, velho? Então a pessoa não confunde antigo com velho, né? Aquilo ali é antigo, mas é bonito. Claro, tem uma história, né? E eu gosto também bastante. Mas é muito legal porque quando alguém que não conhece entra na sua casa e vê isso, se a pessoa gostar de escutar, sai com muita informação, né? Tem uma enciclopédia lá dentro para explicar. É uma história, né? Toda uma história. Isso é muito bacana. E às vezes, mesmo você não tendo muitas coisas, um espaço pequeno que for, as poucas coisas que você tem, se tem história, se você compra, pelo contexto, pela identificação que você tem com aquilo, além de você estar agregando valor naquilo que você comprou, né? Porque aquilo te diz alguma coisa, você quando recebe gente, é uma viagem, né? Que a pessoa sai
é outro tipo O pessoal pode... de conversa, né? O contexto já muda, né? Muda o clima, é muito bom, né? Para você ter uma ideia, eu sou descendente de nordestino, né? Meus pais são pernambucanos. E ele é descendente de italianos lá do sul do Brasil. E aí, o que a gente tem na sala? Uma estatuazinha do Patativa do Assaré, que é muito bonitinha, segurando uma bandeirinha da Itália. Ah, que então é uma mistura, assim, de cultura. Que legal. A gente não tem isso, assim, tipo, isso aqui, isso aqui é isso e aquilo é aquilo. Não, mas é então isso. esse Patativa, com essa bandeirinha do Brasil. Daí tem uma do Brasil e uma da Itália, assim, sabe? Aí o pessoal olha e fala, mas olha que interessante, né? Então é isso, sabe? É você transformar tudo em vida dentro de casa. Sim. Né? É outra história, Sim, né? Dá sim. outro ambiente. É muito bacana, muito bacana. Então agora nós estamos na torcida para que eles venham para São Paulo para ficar mais pertinho. Já vi que eu roubei ela um pouquinho hoje e estamos fazendo esse papo para conhecer um pouquinho de como funciona essa história de colecionar, né, Ângela? Sim, é uma história bacana. Mas é bacana, pessoal. Então vocês que gostam de obras de arte, não tenham receio em investir em arte, sempre que comprarem aquilo que vocês gostam, que você tenha alguma referência, uma identificação, porque é isso aonde você agrega valor, é esse desfrute, né, de você ter em casa aquelas coisas que tem alguma razão para você, né, um sentido. Então é muito bacana. E sempre procurar pessoas confiáveis como a Cristina, que é uma pessoa que a gente confia bastante, porque assim, também, porque nesse ramo também tem enganadores, vamos dizer assim. Isso, né? É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Então, sempre procurar pessoas confiáveis, coisas de fontes confiáveis, que você sabe que não é coisa assim. Essa semana eu estava assistindo uma matéria sobre uns santos que foram roubados em Minas Gerais e que foram encontrados aqui em São Paulo. Telas, né, que a gente ouve falar. Não, então, nós estamos com um problema sério agora num leilão boom aqui de São Paulo, de peças de um artista que faleceu, e esse leilão foi embargado porque tinha obra que supostamente eram de igrejas de Itu. Então, essas coisas tem que tomar muito cuidado, de verdade, tem que prestar bastante atenção. Mas sempre levar em conta aquilo que você gosta, mais do que uma assinatura, mais do que qualquer coisa, é aquilo que te toca, é onde você agrega valor na sua obra de arte. E conta com a gente para fazer a aquisição. Isso aí. Tchau, tchau!